eles procuram imitar seus pais no que dizem e fazem. E no que fazem. Então você pode ver, a criança quando é pequenininha, elas se perguntam, o que você quer ser? Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Porque eles acham, eles têm uma noção da gente assim, de super pai, super mãe, assim. Mas quando eles vão crescendo, eles vão vendo os defeitos da gente. Eles começam a ver que nós falamos uma coisa e fazemos outra. Sabe? E daí é mais cômodo não obedecer, não cumprir. Você fala, por que eu vou cumprir? Né? Então nós precisamos ter esse entendimento e falar, Senhor, que eu seja o exemplo. E teve uma vez na minha vida que me marcou muito, que eu não fui um bom exemplo para o meu filho. Era uma época que nós estávamos assim, tendo muita discórdia, eu com meu marido, muita briga, e ele queria ir para lá, eu queria ir para lá, eu não concordava com ele. E então, nós fomos visitar uma igreja, e eu não queria ir. Um amigo dele convidou, e eu não queria ir assim, porque tudo que a gente estava vivendo, parecia que ele fazia tudo o contrário. Então, eu também não queria dar o braço a torcer, então não estava afim. Mas eu fui forçada, fui. E chegando lá, enquanto estava na hora do louvor, eu fui no banheiro com o Gabriel. E eu estava com raiva, meu coração estava tomado assim. E sabe, enquanto eu caminhava para o banheiro, o inimigo falava na minha mente. E Deus também falava na minha mente. Deus falava assim, não faça. E o inimigo, mas você vai aguentar isso? Você tem a oportunidade agora. E começou a falar. Aí fui no banheiro. Daí eu falei para o Gabriel assim, olha, nós vamos sair, vamos embora. Seu pai nem vai ver nós. Daí eu peguei na mão dele e saí, porque o banheiro era fora. Peguei na mão dele e saí. Enquanto eu caminhava, muitas pressas, eu falei, vamos andar logo, porque seu pai vai sentir falta da gente, vai vir atrás da gente. Daí, comecei a andar rápido. E no caminho o Espírito Santo começava falando, você está errada. Olha o exemplo que você está dando para o seu filho. E o Gabriel falava assim, mãe, ele era menorzinho, ele tinha acho que ele tinha uns 5, 6 anos. E daí ele falava assim, mãe, mas e o pai? E o Natan, mãe? Eles ficaram para trás. Eu falei, não, mas ele sabe ir embora. Ele sabe ir embora. Daí ele falava assim, mas mãe, o pai vai ficar bravo com nós. E eu falava, deixa que fique. Deixa que fique. Daí, aí eu estava com dinheiro, peguei um táxi. O primeiro que passou, peguei, para que ele não viesse atrás, porque senão eu ia ouvir um monte, né? Aí fui para a igreja nossa. Porque eu estava assim, desesperada. Eu sabia que depois ia vir martelada, porque ele não ia deixar barato. Ele ia me xingar, e com razão. E eu fui, cheguei lá, a pastora estava pregando, ministrando oferta, e eu agoniada. Aí dei um toque para ela, que eu estava precisando falar com ela. Aí esperei ela na sala dela e contei para ela. Falei, pastora, aconteceu isso. E eu tô agoniada, e eu sei que eu fiz errado. Daí ela falou assim, aí você fez mesmo. E agora você vai ter que aguentar as consequências. E daí eu falei, ai, pastora, eu vou embora porque eu não tô bem. Aí peguei o Gabriel e fui embora sozinha. Olha, eu andei a cidade inteira nisso tudo. Aí fui embora, entrei para dentro e fiquei. Nossa, aí quando o Cleber chegou, nossa, aí o diabo fez a cama e deitou, sabe? Rolou mesmo. Então, daí ele começou a falar, e eu falava, e ele falava, e olha, naquele dia, não sei, foi por Deus, porque era para nós ter separado naquele dia. E, nossa, foi feio, foi muito feio. E foi assim, algo que os meninos ouviram, porque não tinha nem como mais esconder, porque o que eu fiz não tinha jeito. E daí eu fiquei
buscando Deus a reconciliação e tal, e orando, até passar a raiva dele, porque ele ficou com muita raiva alguns dias, não foi um dia, foi alguns dias, e eu me humilhando e pedindo perdão e falando, Senhor, tem misericórdia, porque a situação daí vai piorando, a situação vai piorando, e daí quando nós resolvemos a nossa situação, o Espírito Santo falou assim, e o seu filho, como fica? Porque ele viu tudo. E daí eu fui lá, falei, Gabriel, vem aqui, vamos conversar. Falei para ele, você lembra aquele dia, Gabriel, que nós fomos naquela igreja e que nós saímos, que eu falei para você que nós íamos embora, que você falou isso para mim? Ele falou, lembro, mãe. Daí eu falei para ele, então eu quero te pedir perdão, porque o que eu fiz foi errado, eu pequei. Eu não podia fazer isso, mas eu me deixei levar pela minha carne, pela minha vontade, pelo meu coração, e eu fui enganada por Satanás. E daí você viu, né, o que aconteceu em casa. E ele falou, mãe. Então naquela hora eu pude reconciliar com ele e pude pedir perdão, mas não é fácil você chegar para o seu filho e reconhecer, não, eu pequei, me perdoe, filho. Uma mulher nunca pode fazer uma atitude dessa. A Bíblia ensina que ela tem que ser submissa ao seu marido. E eu desonrei seu pai. Então, falei, olha, e daí depois, mais para frente, eu fui ministrando, o Senhor foi me dando essa linha de ministração para ele. Falei assim, olha, quando você casar, que o Senhor te dê uma esposa submissa, que ame você, e que obedeça, que ande junto e tal. Então ali eu pude ministrar e mostrar para ele, e ele viu. Então eu tenho certeza que isso ele nunca vai esquecer. Quando ele for homem, ele vai lembrar, porque tem muita coisa que a gente lembra, né, da nossa infância. A maioria é só coisa ruim, mas a gente lembra. Mas que bom que o seu filho puder lembrar de uma coisa boa. Olha, o meu pai, ele errou, mas ele se arrependeu e ele pediu perdão. Olha, eu admiro meu pai porque ele foi homem. Olha, eu admiro a minha mãe porque ela foi mulher de Deus, porque daí quando ele crescer, ele vai ver que não é fácil para ter essas atitudes. E ele vai te honrar. Ele vai exaltar Deus na sua vida. Glória a Deus. O segundo é a instrução. Provérbios 22, 6. Glória a Deus. Para quem está anotando, Deuteronômio 6, 7 e 20, 21, 19. Então, enquanto o exemplo é a base fundamental para a formação da vida dos filhos, a instrução direciona e ordena essa formação. Glória a Deus. Quem achou pode ler. Glória a Deus. Aleluias. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém. Instruir com os objetivos que você tem para ela. Entendeu? Qual é o objetivo que você tem para ela? O mundo não tem objetivo. Do jeito que a música toca, dança. Mas nós temos que ter objetivo, porque Satanás ele está assim, em cima dos nossos filhos, para destruir a geração, para destruir a vida deles, a infância, para roubar a infância deles. Instruir significa ensinar, doutrinar, formar, capacitar, comunicar. As crianças não aprendem somente por ver e imitar. Elas necessitam de ser instruídas no quê? Na honestidade, na justiça, no perdão, na generosidade, no respeito pelos outros, no pudor, no asseio, na modéstia, na diligência e por aí vai. Então nós precisamos ensinar. Deuteronômio 6, 7 fala que nós temos que inculcar. Inculcar. O que é inculcar?
repetir diariamente, seguidamente, todos os dias. É o exemplo que eu dei da escova de dente. É todos os dias você tem que ensinar a palavra de Deus. Não é só assim, uma vez por semana, eu vou contar uma historinha da Bíblia infantil. Não, é palavra pura mesmo. Você tem que falar palavra pura para ela. Não é aquela, sabe? Às vezes meus filhos estão assistindo desenho normal assim, e tem hora que eu paro assim, Gabriel, o que você vê nesse desenho aí? E ele tá assim, a mente dele tá tão assim espiritual que ele fala: mãe, aqueles ali são os demônios, esses são os anjos de Deus, e aquele lá é igual Deus, ó. Então ele já começa a ver o cenário espiritual por trás. E até que os desenhos dele, tinha um tempo que ele desenhava só aqueles hominhos de guerra assim, aquelas bombas e tal. Eu falei: mas o que é isso? Não, mãe, eu desenhei o reino de Deus. Deus, os seus anjos, tá vendo esse grandão aqui? Isso é Deus, ó. Esse aqui, essa bazuca aqui, ó, tá indo lá no demônio lá, sabe assim? Ele começava a viajar, sabe? Então, e tinha desejo de falar: não quero que você assista esse desenho, Gabriel. Não, mãe, não, mas olha lá, ó. É assim que acontece, mãe, no mundo espiritual. Não sei o quê, e ele começava a falar, sabe, espiritualmente, assim. Então ele transferia aquilo para a realidade espiritual, né? Então é interessante. Então Deus quer que nós venhamos inculcar tudo neles, né? O caráter, né? Que fala sobre a honestidade, o perdão. Mas tudo isso você ensina, você mostra na palavra e você é exemplo. Vai chegar uma hora que alguma situação, ele vai te observar. Vai observar se você ficou nervoso, se você vai brigar, se você vai irritar. E aí, que a mente da criança é muito fértil, eles não esquecem de nada. Eles não esquecem. Então, as áreas que mais merecem a atenção dos pais é realizar trabalhos e cumprir ordens, ajudar outras pessoas, concentrar-se nos estudos, resolver problemas e discórdias sociais, formar amizade, vencer as tentações. Então são áreas que a criança enfrenta. Desenvolver um sentimento de dignidade moral, usar bem o dinheiro e o tempo. Nós precisamos ensinar nossas crianças. Ela chegou na idade de 8, 9, 10 anos, você precisa ensinar. Precisa estar liberando. Libera R$2, R$3 para ela. Ó, filho, nós vamos na padaria hoje e você que vai pedir o pão. E você vai ter que pensar aí, ó, quanto que é o pão, quanto que você vai voltar de troco. Então na casa você já faz, porque ela precisa ir adquirindo segurança, para você ir soltando. A criança está crescendo e você precisa ensinar. Porque é tão gostoso a criança chegar assim para alguém e falar assim: viu, eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe. Aí é tão ruim quando a criança fala assim: eu aprendi com a professora. Ela leva a experiência de outras pessoas. Mas quem te ensinou a tocar violão? Foi o amiguinho lá da igreja. A referência que ele tem, que vai levar, vai contar para muita gente que quem foi a referência para ele foi o amiguinho da igreja. E o pai poderia estar no meio da história, né? Podia levar também a vantagem, né? Mas às vezes o pai nem está aí para o filho, para o desejo dele, para o talento. Às vezes Deus deu o talento, deu, e o pai está longe, a mãe está longe. Então, e tem outras situações que é mais assim, para filhos maiores. E o pai deve elogiar, né? Deve elogiar os filhos. Também não é só correção, não é só o ensinamento, mas elogiar, falar: filho, parabéns, olha, você teve uma atitude, sabe, igual quem? Igual Sara, igual Esther. Olha, Esther foi assim, igual Davi. Nossa,
Elogiar, porque você vai comparar ele com homens da Bíblia, homens que foram homens de fé, que foram heróis da fé e tal, né? E o mundo compara a quem? Aos desenhos malignos, né? Tantos desenhos, as crianças querem ser heróis, igual esses desenhos. E nós precisamos limpar a mente deles, falar, não, filho, Jesus foi muito mais poderoso do que esse daí, ó, que está mostrando. Isso aí nem é real, isso aí é uma coisa feita por mãos de homens. Porque eles transferem a fé deles para aquilo, né? E é uma ilusão. E embora a gente precisa mostrar para eles que o mundo é mundo, que o mundo é maligno. E olha, irmãos, às vezes você pensa assim, mas vai tirar a imaginação da criança, né? Mas o mundo não está para brincar. Eles mexem com a ilusão das crianças e mexem pesado. E eles mostram malignidade. Eles mostram em tudo, em brinquedo, em desenho, em tudo. Eles jogam pesado para cima delas. Então nós precisamos jogar a palavra pura nela. Não adianta a gente falar, né, ficar contando historinha e dando um jeitinho. Falar, não, filho. Se você não cumprir aqui o que a palavra está dizendo, você vai para o inferno. Porque você tem uma alma. E Satanás quer a sua alma. Às vezes tem mães que falam assim, mas é muito forte para o meu filho, vai traumatizar ele. Vai ficar traumatizado. Não vai. Não vai ficar traumatizado. Nós precisamos, mais para frente, depois você vai ver que nós criamos filhos ou para Deus ou para o diabo. Porque o mundo está no maligno. E ele tem uma alma. A criança, ela nasce com a semente do pecado. E por volta dos 2 anos, aquela semente começa a crescer. Ela começa com o egoísmo, começa a fazer as birras. Você fala não, ela olha para sua cara assim e vai com a mãozinha. Você acha que ela não está sabendo o que ela está fazendo? Claro que já sabe. A criança, tudo que ela ouviu dos pais, desde o ventre até 2 anos, está tudo ali, ó. Ela é uma esponja, está tudo aqui nela. Está tudo. E aí, com 2 anos, ela começa a reproduzir tudo que ela ouviu e tudo que ela viu. Aquilo começa a ganhar vida dentro dela. E eu tive experiência muito grande sobre isso, porque o Gabriel e o Natan, assim, desde o ventre profetizava muito e muito carinho, muito cuidado e tal. E ele com 2 anos, ele passava a mão na minha barriga, que eu estava grávida do Natan, e eu chorava de dor. E ele passava a mão assim no meu rosto e falava assim, não chora, mamãe, Jesus vai te curar. Vai passar, vai passar. Com 2 aninhos, o que eu fazia com ele. E eu começava a ver, falar, meu Deus, ele está reproduzindo tudo que eu falava com ele quando era bebezinho. Então, e eu fui observando que realmente tudo que você fala, desde o ventre até 2 anos, a criança aprende. Por isso que hoje em dia se dá para beber, né? Tem o jeito de cuidar, de ensinar, de disciplinar, porque eles aprendem muito. E não vai dar tempo de a gente falar tudo. O próximo tópico seria disciplina. Acho que eu vou falar rapidamente sobre a disciplina. Glória a Deus. Nosso horário já está se avançando. Colossenses 3, 20 e 21. E Provérbios 23, 13 e 14. Abra sua Bíblia nesses 2 versículos. Tem mais versículos, mas não dá para a gente ler todos. Então, a relação de uma criança com Cristo, ela prospera na medida em que obedece a seu Pai. Jesus Cristo vive e trabalha na vida de um filho obediente. Quem achou pode ler.
Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Glória a Deus. E Provérbios 23, 13. Isso. Então a palavra de Deus diz que nós não podemos tirar a disciplina dos nossos filhos. Não podemos tirar. Tem Provérbios 3, 12, você pode marcar. Provérbios 13, 24. Então a obediência não é opcional. Nem se limita no que o filho considera justo. A obediência deve ser a tudo. A autoridade dos pais foi dada por Deus para formar a disciplina e disciplinar os seus filhos, e tem dele todo o respeito. Então a disciplina não é opcional, a obediência não é opcional. Nós costumamos dizer para nossas crianças assim, quando a gente vai em algum lugar e eles não querem ir, não querem fazer, fala, viu, vocês não têm direito de querer. Aonde sua família vai, vocês vão. Porque vocês, está na nossa responsabilidade de cuidar. Deus vai cobrar dos pais, não vai cobrar dos filhos. Ah, filho, por que seu pai não te ensinou? Não, Deus não vai chegar para ele e falar, não, vai cobrar dos pais, viu? Eu te dei filhos para você cuidar. Aonde estão os seus filhos? Imagina você chegar diante de Deus e Deus falar, onde estão os seus filhos? Cadê a família que eu te dei? Só chega você, minha sua esposa não está, os seus filhos não estão. Ou chega só a esposa, né? Ou chega só os filhos, né? E os pais. Então, Deus nos deu uma família para preservá-la no caminho dele, para cuidar, né? E então nós não podemos abrir mão. Os pais podem se enganam muitas vezes, mas quando isso ocorrer, devem admitir logo seus erros. Ao admitir que estão errados, demonstram ser pessoas a quem Deus pode respaldar. Sua autoridade não vem do fato de estarem certos, mas sim de Deus, de quem eles a receberam. Então, dentro da disciplina, entra o uso da vara, que é bíblico. E muitas pessoas não aceitam esse conceito. Muitas pessoas acham que vai machucar, né? Então ela não aceita, acha que vai doer muito. E só que elas acabam usando o quê? As mãos. E é uma parte muito importante, que as mãos que Deus nos deu foi para adorar a Deus. É mãos para levantar, para adorar, para abençoar, para fazer carinho. Então as nossas mãos, elas devem o quê? Construir as coisas e não machucar, destruir. Às vezes as pessoas usam o chinelo, cinto, fio elétrico, né, o que tiver na frente. Mas não é bom que seja assim. A palavra de Deus nos mostra como que tem que ser. E nós, como servos de Deus e filhos de Deus, nós precisamos seguir a orientação de Deus. Provérbios 13, 24 e Provérbios 19, 18. Pode abrir. Aleluias. Provérbios 13, 24 e Provérbios 19, 18. Esses versículos, irmãos, ele sugere um castigo físico. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Isso, Provérbios 19, 18. Aleluias. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Então, é correção, castigo. Nós devemos corrigir os nossos filhos enquanto há esperança, enquanto há tempo, enquanto eles ainda são pequenos. Tem um versículo que não vai dar tempo da gente ler, que a vara, ela tira a tolice do filho, tira aquilo que é vão,
aquilo que é mentira, aquilo que o mundo traz para ela. Anote aí Salmo 23, 4, Provérbios 10, 13, 22, 15, 29, 15. Tem muitos versículos que falam da vara. 1 Coríntios 4, 21. 2 Samuel 7, 14. Já estou terminando. Aleluias. Glória a Deus. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Aleluias. 2 Samuel 7,14. Pode ler, pastor. Isso aí entra aqui, ó, que é mais embaixo. Mesmo eu castigando meu filho, eu tenho que ter atitude de amor, de fazer o bem. Eu preciso ter esse sentimento, porque a vara, ela não é para eu descontar a raiva, né? Que nós vamos falar mais para frente lá, ó. Como que a disciplina tem que ser. Eu vou falar resumidamente para não deixar vocês meio sem saber a conclusão. Então, a disciplina, ela tem que ser com o uso da vara. É responsabilidade dos pais, e o pai é a figura principal porque ele é a autoridade máxima. Tem situações que a mãe não vai resolver, os filhos não vão obedecer às mães. É necessário que o pai chegue e fale: você precisa obedecer a sua mãe. A sua mãe, ela é autoridade no meu lugar. E se quando eu chegar, ela falar que você não obedeceu, nós vamos conversar. Então, o pai é a figura principal. A disciplina, ela deve ser unanimidade. Quer dizer, tem que ter união. Eu tenho que estar em concordância com meu marido e com a minha esposa. Eu não posso aplicar uma disciplina e ele outra. Nós precisamos sentar e concordar. Vamos disciplinar no Senhor, no caminho do Senhor? Conforme a palavra diz. Ah, não, eu aprendi assim com a minha mãe, com a minha avó. Então não vai dar certo. É necessário que esteja uma união para que essa disciplina possa ser aplicada e gere bênção. Ela não pode proferir ameaças ou ódio. Eu não posso disciplinar o meu filho ameaçando ele. Ah, se você não fizer isso, você não vai tomar Danone. Ou não vai na igreja. Tem mães que falam assim, dá o castigo assim. Você não vai na igreja. Ai, gente do céu, que castigo é esse? Afastar o filho da presença de Deus. Não pode. Não pode castigá-lo. Isso é uma coisa que não pode ser feita. Você pode, como castigo e tal, você pode falar assim, ó, você vai ficar aí uns 3 dias sem poder assistir o seu DVD preferido, o jogo, porque é um castigo que ele precisa sentir. Ele precisa sentir que aquilo que ele fez foi errado. E nesses dias, o Espírito Santo vai estar falando, vai estar ministrando. Não é assim que acontece com a gente? Deus nos dá tudo o que a gente pede. Deus te dá tudo que você pediu? Não. Por quê? Porque Deus é soberano, Ele é o Pai. Tem coisa que se seu filho pedir, você vai dar? Depende, tem coisa que sim, depende, coisa que não. Por quê? Porque tem coisa que vai destruir ele. Tem coisa que ele vai cair, vai machucar. Tem coisa que ele ainda não está na idade para receber tal presente. Mesmo com uma criança de 3 anos, 2 anos, 3 anos, fala, eu quero uma bicicleta, pai. Você vai dar uma bicicleta para ele? Não vai, você vai esperar ele crescer, mas aí você vai dar. Então tem situações que nós precisamos esperar a resposta de Deus. Às vezes nós pecamos. Qual é o castigo que nós temos? Deus faz assim, ó. Vira as costas. Deus não fica, ai filho, você errou. Deus vira as costas para nós. O castigo é assim, você vira as costas para o filho. Vai ficar aí no quarto, você vai ficar pensando naquilo que você fez.
e sai. Se doer seu coração, vai para o quarto orar, fala: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Me consola, tira isso de dentro de mim, porque eu estou ensinando meu filho como o Senhor me ensina. E Deus faz assim, Deus vira a costa para nós. Enquanto eu não me arrepender, Deus não se vira. Quando eu me arrependo e falo: Senhor, me perdoe, aí o Pai vira, vem e abraça. Aí nós sentimos a presença dele de volta. Então o filho precisa sentir isso, que ele errou e ele precisa se arrepender. Aí quando o filho, os meus filhos, eles recebem a correção e fica lá no quarto, fala: fica aí, fica pensando no que você fez. Depois que você pensar, você pede perdão para Deus, se arrependa do que você fez. Aí depois você vem falar comigo, ou você vai falar com seu pai e fala para ele que Deus falou no seu coração e peça perdão. Então, aí entra aqui, ó. Aqui, ó. A disciplina correta. Você explica o porquê, você vai ser corrigido por isso, por isso. Lembra aquele dia lá? Eu falei que não era para xingar, falar palavrão. Lembra que você falou palavrão? Na hora eu não pude te corrigir porque está na frente dos outros. Então você vai ser corrigido por isso, porque eu já ensinei você. Você não me vê falando palavrão. Aqui em casa não se fala palavrão e você falou. Aí você aplica o castigo. Aí depois vem a oração. Perdão e a reconciliação. Então a gente tem que aplicar a correção. Você usa a vara. Se tiver que usar o castigo, você usa o castigo de tira alguma coisa. Deixa ele lá com Deus, orando. E depois é a hora do perdão, da reconciliação. Aí depois você fala assim: ó, o pai te ama, a mãe te ama. Eu estou ensinando a palavra de Deus. Você abraça, chora, ele vai chorar também. Isso vai gerando um quebrantamento, uma coisa tão gostosa. E isso gera um elo tão forte com você e com a criança que vocês não têm noção. Então, a disciplina, ela deve ser imediata. Às vezes não dá para ser imediata. Quando tem gente em casa, a criança aproveita, né? Para mexer na geladeira, para comer as coisas, porque daí você não tem como, está na frente dos outros. Elas aproveitam e faz bagunça, coisa que você já ensinou. Então não dá para ser imediata, mas depois que a visita sai, você chama para perto. Vem cá. Sabe, a criança que passa no meio da perna das pessoas assim, nossa. Só que tem uma coisa também. Aqui, ó. A disciplina deve ser com firmeza e decisão. Você não pode mudar de ideia. Ficar com dó depois. Se você falou que ia disciplinar, discipline. Chama e disciplina. Porque se você falou e depois você amoleceu, daí vai fazer sempre. Ah, minha mãe não fala nada. Meu pai não... Entendeu? Então, eles são muito espertos. Critério estabelecido. Você tem que ter ordem dentro da sua casa. O que pode, o que não pode. Eles têm que saber o que pode e o que não pode. Porque é injusto você disciplinar a criança naquilo que ela não sabe. Ah, eu não sabia, mãe. Ah, não sabia. Eu já fiz isso, fui disciplinar. E no meio da correção, eu super, assim, corrigindo firme. Ele falou: mãe, você não me falou. Na hora minha máscara caiu. Porque Deus, Ele fala para nós. Isso é pecado, isso. Deus nos alerta. Nós caímos porque nós damos lado. Né? Então Deus é justo. Deus é um pai justo. E nós temos que ser justos. Então na hora que Ele falou, eu parei. Eu falei: Gabriel, falou, mãe. Falou que eu podia, mãe. Então me perdoe, porque eu não me lembrava. Eu virei as costas assim, ai,
Gente, dá uma vergonha assim, sabe? Porque, nossa, é só vivendo. Proporcional à ofensa. Então, a correção vai ser de acordo ao grau de desobediência. Não queira. Nós temos assim, cada situação é uma varada. Se errou 10 vezes, é 10 varadas. Então, não queira dar 10 varadas por um errinho que ele fez. E tem erros que é aconselhamento, cai no aconselhamento, cai na oração. Tem coisa que nós vamos aplicar vara e o Espírito Santo fala assim, ora com ele. Isso aí é espiritual. Nem tudo também vai ser vara e castigo. Nós temos o Espírito Santo. Tem coisa que a criança não consegue vencer. Tem coisas, atitudes dela. O Gabriel estava assim, na escola, brigava. Eu já tinha conversado, já tinha falado, já tinha disciplinado. E ele continuava estressado assim. Falei, meu Deus, não é possível. Daí nós fomos conversar. Aí nós oramos, repreendemos, ungimos e falamos, a partir de hoje, você não vai ser mais assim. Está quebrado. Então a gente tem que ter a direção de Deus e entender. Já estou terminando. E sem ira e amargura. Eu não posso aplicar correção, disciplina, instrução com raiva, com amargura. Então, se você está com raiva, a criança te fez passar vergonha, ela fez, corrige no outro dia. Vá dormir, ore e fala, amanhã nós conversamos. Depois nós vamos conversar. Deixe passar aquela raiva. Ou então peça para o seu marido ou para sua esposa corrigir. Um dia aconteceu isso comigo. Nossa, a criança aprontou dentro da igreja e não me obedecia. Nossa, eu passei uma vergonha. Aí eu vim já soltando fogo pelo caminho. E o Cléo chegou em casa e ele falou assim, ele tomou a vara da minha mão. Ele falou, você não vai corrigir ele desse jeito. Eu corrijo. Aí ele foi lá no quarto, fechou a porta, corrigiu ele. Mas olha, se eu pegasse, ia machucar. E não é essa a intenção de Deus. Deus nunca vai nos machucar. Deus nos corrige, Ele nos exorta. Mas Deus não vai deixar a gente aleijado. Ele nos corrige e Ele nos ama. Então, quando você corrige com ira e com raiva, gera remorso. E aí o diabo monta na gente. Porque o remorso abre porta para outras coisas. E aí você vai perder a autoridade de disciplinar. Você vai ficar pensando, vai querer dar presentes em vez de corrigir. Vai assim, ai, nossa, aquele dia eu fui tão, fiz isso, daí você vai querer agradar. E aí o inimigo começa a semear dentro de nós. Então, amados, resumidamente é assim. E depois de toda a disciplina, então vem o carinho, o amor. A criança precisa entender que aquela correção só foi para ensinamento, para ela aprender. Mas que acima de tudo, o pai ama, a mãe ama. Fala assim, olha filho, eu quero que você vá para o céu. Eu não quero que você aprenda lá no mundo as coisas, ou com seu amigo. Então você vai demonstrar amor, você vai expressar o amor, fala, eu te amo. Nós temos que falar. Quantos de nós nunca ouvimos isso dos nossos pais? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi meu pai falar que ele me ama. Nunca ouvi minha mãe. E isso fez falta. Tanto que depois eu não conseguia falar. Você vê como que gera um bloqueio dentro da gente. E nós precisamos ouvir. Eu te amo. A tua família te ama. Nós precisamos, porque isso gera cura. Gestos carinhosos, abraços, beijos, brincar, rolar no chão com a criança, já fizeram isso. Eles amam subir em cima da gente, brincar, jogar travesseiro. São atitudes, são gestos carinhosos, né? E isso vem para assim, coroar toda essa disciplina.
valorizar suas ideias. Ouça o que ele está falando. Ouça. Às vezes ele tem uma ideia assim de fazer tal coisa. Às vezes um desenho ele fez. Pai, eu quero ser um desenhista. Ouça, às vezes nem vai ser isso. Agora tem gente que já fala, imagine, menino, você não vai ser nada disso. Ou eu mesmo ia mostrar para o meu pai meu caderno. Eu não tenho tempo para isso. Empurrava eu para lá assim. Coisa que a gente nunca esquece. Então a gente precisa valorizar as ideias delas. A ideia é tão bobinha, tão assim, mas para ele é grande coisa. E nós precisamos então, porque Deus é assim. Deus é assim com a gente. Se você começar a meditar de como Deus é com você, aí você vai entender mais como ser um pai. Como ser um pai. Às vezes brincar de carrinho, igual ele falou, de chutar bola, soltar pipa. Ou sei lá, outras brincadeiras de antigamente que eu nem lembro mais, porque nós precisamos sair um pouco dessa tecnologia que é só eletrônica e ir mais para o rural, para ter um contato mesmo com a criança, algo mais natural. E é importante, as mães, brincar de boneca. Filho, olha, quando você era desse, quando você era desse tamanhozinho, olha, você tinha uma mãozinha assim, e ali Deus vai ministrando, Deus vai trazendo um versículo que vai encaixando na brincadeira, e você está ensinando. E ela vai lembrar, minha mãe brincava de boneca comigo. São coisas tão lindas assim que a criança leva para a vida inteira. Isso faz dela um ser humano melhor, faz dela um filho de Deus melhor. Ela é liberta, é curada de muitas coisas. E a família fica unida. Aí você se pergunta, tem mãe que fala assim, por que o meu filho não está comigo? Por que a minha filha não está comigo? Porque foi roubado tudo isso dela, sem ela saber. Satanás veio e roubou, tirou. Tem mães que choram pelos seus filhos, mas não tiveram estrutura base. E hoje nós temos a oportunidade de estar criando uma base para os nossos filhos. E tenha certeza, a oração de um pai e de uma mãe muito pode, tem efeito. Em cima de tudo isso, tenha fé, porque vai chegar um momento que você vai orar, você vai disciplinar, você vai ministrar a palavra e você não vai ver o fruto. Você fala, meu Deus, parece que não está adiantando de nada, parece que quanto mais eu faço certo, mais piora. Mas é só um momento, vai passar aquela fase. E aí vai vir outra fase, porque tem as fases da criança. E cada fase ela demonstra aquilo que ela entendeu e conheceu de um jeito. Então vai passar. Tenha fé que o seu filho vai ser um homem e uma mulher de Deus, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Quero que cada um venha aqui, pegue um brinquedo que simbolizando o teu filho, ou que lembre teu filho, para aqueles que não têm, aquele que você imagine que vai simbolizar o teu filho, porque nós queremos... Você vai orar pelo teu filho agora, pela tua filha, e você vai pegar algo que vai representar. Eu estava meditando sobre isso e eu lembrava que Jó era um homem o qual ele levantava um altar ao Senhor. E ele pedia perdão a Deus pelos pecados dele, da sua família, e dos pecados que os seus filhos iam cometer ainda. Então ele apresentava diante do Senhor, para que não houvesse brecha, mas que a mão de Deus estivesse estendida sobre a família. Então quero que você pode sair do seu lugar e pegue qualquer coisa que represente o teu filho, algo que te lembre o teu filho, tá? E nós vamos estar orando e finalizando, em nome de Jesus, este 6º encontro de casais. Amém? Pode pegar aí, fica à vontade. Enquanto você vai pegando, você vai se familiarizando com alguma situação aí que represente o teu filho hoje, o futuro filho ou filha, né? Tem gente que tem filhas aqui, né? Então pegue algo que represente, algo que o teu filho goste. E primeiro, tenho só 2 situações aqui para a gente poder orar e finalizar. É a questão daqueles pais que querem educar seus filhos criando um mercenário. Aquele filho que se levanta, é rebelde
E a maneira de educar e de corrigir é dar o que ele gosta. Tó, filho, fica quieto, vai. Viu? Me deixa em paz. Tó, pega aqui, ó. O que você quer? Ah, eu quero comer tal coisa. Ah, eu quero tal presente. E esperneia e não sei o que. Está criando um filho mercenário. E Deus não cria mercenário. Deus cria filhos amados, que tem consciência de que o pai dá o que é bom. E que sabe que o pai é um pai de amor. E a segunda situação que eu quero falar é o seguinte: é algo que aconteceu comigo e possivelmente pode ser que aconteceu com você também. A rejeição desde o ventre. A rejeição desde o ventre. Ela não falou, já que ela não falou, eu lembrei, estava sentado ali e vi essas duas coisas. A questão do filho mercenário, que nós educamos ele à base de troca do presente para ele ficar quieto, mas isso não vai modificar o caráter, não vai trazer crescimento, não vai trazer cura nenhuma. E a outra questão é a rejeição. O Natan, para quem não sabe, foi um filho que no começo eu me revoltei muito, porque eu olhava para a minha situação e eu falava para Deus: Deus, eu não tenho condição para criar mais um. E a minha briga com a minha esposa aborta. Eu dentro da igreja pregando, eu dentro da igreja fazendo a obra de Deus. É possível? Somos carnes, estamos sujeitos a isso. Rejeição desde o ventre. Tem filhos que são rejeitados desde o ventre. Nascem com um sentimento de rejeição e não conseguem relacionamento com ninguém, porque é um sentimento de rejeição. Sabe aquela mulher, aquele homem que tem 30 anos, tem 40 anos e mora com a mãe e mora com o pai? Provavelmente é um filho rejeitado. E ele carrega aquilo e não consegue se abrir com ninguém. Não consegue criar relacionamentos. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar e vamos repreender toda atitude mercenária, educação em forma de mercenário e também a rejeição. Amém, queridos? Glória a Deus. Espírito de Deus, nós queremos apresentar a cada filho, futuros filhos, aquilo que o Senhor vai dar ainda. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos repreender, ó Pai amado, toda educação mercenária. Ó Deus, nós queremos repreender toda a rejeição. Ó Deus, em nome de Jesus, todo o peso lá no começo do casamento, palavras proferidas no ventre, palavras proferidas nos filhos. E muitas vezes o que está acontecendo no filho é aquilo que eu falei lá no ventre, quando eu estava no ventre, ou aquilo que eu era quando eu era criança ainda, que eu estava trazendo para o meu casamento. Pai, em nome de Jesus, nós denunciamos agora, repreendemos agora toda atitude carnal, toda atitude hereditária, caia por terra agora em nome de Jesus. E nós queremos profetizar a bênção da família, a bênção dos filhos, a bênção da sábia, a bênção do sacerdote. Pai, em nome de Jesus, venha abrir caminhos, venha abrir portas, venha dar momentos especiais para que haja relacionamento com os filhos. Pai, em nome de Jesus, tira o medo entre filhos e pais, entre pais e filhos, e declaramos a bênção de Deus para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, cada filho que estão sendo reptados aqui, toca, manifesta a tua unção, quebra todo jugo, quebra toda prisão, falta de relacionamento, falta de concordância, gritaria, falta de respeito. Em nome de Jesus nós denunciamos agora, Pai, isso não tem mais legalidade, isso não tem mais autoridade. Espírito de Deus, vai limpando, vai quebrando, vai trazendo o amor ágape, vai trazendo atitudes do teu Espírito, vai trazendo, ó Pai, domínio próprio. Em nome de Jesus, sopra sobre a vida de cada um, ó Deus, e traz um tempo novo, um tempo de experiências com os filhos, ó Pai, tempos, ó Pai, onde filhos serão cheios do poder de Deus, serão filhos curados no sentimento, curados na alma, curados no espírito, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós ligamos aqui na terra, está ligado no céu, que toda sorte de bênçãos espirituais estão sobre a vida dos nossos filhos, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Está encerrado.